Eu não aguento mais só sonhar e não realizar tudo que eu quero pra minha vida. Eu fui uma criança muito sonhadora, criativa, e eu sempre soube que aquela criança que eu fui tinha um potencial muito grande. Eu já tô com 28 anos, logo logo vou fazer 29, e eu sinto que eu tive muitos obstáculos e muitos erros nesse caminho todo, que acabaram fazendo com que aquele potencial todo acabasse se perdendo. Eu tomei algumas decisões que eu achava que era certo, eu tive medo de seguir alguns caminhos, desisti de planos por comodidade, por vergonha do que os outros iam pensar. Então, a partir de hoje, eu quero que a minha vida seja grande como esses desejos todos que eu tenho. Oi, eu sou o Doug, e se você não me conhece, eu tô aqui no YouTube pra documentar toda a minha vida aos 20 e tantos anos, pra que daqui a alguns 20, 30, 40 anos eu possa rever todos esses vídeos que eu coloco aqui e sentir aquela nostalgia gostosa. Se você gostou dessa introdução e já tá gostando do vídeo, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito, e também pra você curtir esse vídeo pra que daí cheguem outras pessoas que curtam vlog, que queiram mudar suas vidas aos 30 anos e que possam curtir o tipo de conteúdo que eu faço aqui. Hoje é dia 16 de novembro, é um domingo. Esse é o segundo episódio onde eu vou documentar toda a minha transformação e a minha caminhada pra transformar minha vida antes dos 30 anos. A repercussão no primeiro episódio foi super legal, as pessoas me mandaram mensagem, comentaram no primeiro episódio, foi super interessante. Se você não assistiu o primeiro episódio, eu vou te pedir pra você clicar em algum lugar aqui que vai ter algum card do primeiro episódio. Os últimos dias foram bem atarefados no trabalho, eu fiz bastante coisa. Eu recebi algumas pessoas aqui em casa também de amigos, então até minha vida profissional, minha vida pessoal e social tá bem tumultuosa. Eu já consegui colocar pequenos fragmentos das coisas que eu quero que aconteça pra daqui até os meus 30 anos. Eu tô aqui colocando mais vídeos no YouTube, que é a minha meta de lançar 2 vídeos por semana, então esse desafio vai me ajudar a chegar nessa meta também. Mas eu também já tô colocando em prática a leitura, tô lendo de pouquinho em pouquinho. Tenho melhorado um pouquinho da minha alimentação também. Deixa eu mostrar pra vocês o cobalto, porque ele apareceu aqui. Ele vai aparecer muito nos vídeos, principalmente na parte de introdução, ou quando é a partezinha de vlog mesmo, porque ele tá sempre por perto e ele é muito fofinho, então eu gosto muito de gravar ele em várias situações pra documentar essa fase dele bebezinho. A gente tem outras 2 gatinhas que também aparecem por aqui, que é a Aquária e a Arizona. Eu recebi algumas mensagens de outras pessoas que estão nessa mesma fase que eu tô agora, de quase 30 anos, pensando sobre as suas vidas, sobre os seus sonhos que não foi atrás. Então eu comecei a perceber que fazer esse tipo de conteúdo aqui tá valendo super a pena já desde o primeiro episódio. Porque as pessoas estão chegando até mim e estão falando que estão passando pela mesma coisa e querem ter esse apoio, querem estar vendo outra pessoa fazendo também pra se motivar. E eu acho que é por isso que eu tô fazendo todo esse conteúdo aqui, todo esse desafio aqui. Não só pra ver com que eu mude minha vida aos 30 anos, mas também fazer você também mudar. E, na verdade, não os 30 anos, mas se você tá quase nos 40, nos 35, se você tá antes, se você tá fazendo 20 anos agora e quer tentar movimentar a sua vida também, acho que esse vídeo, esse desafio todo é pra isso. Tô muito feliz de como tá indo esse desafio, como tá chegando nas pessoas, como tá valendo a pena, sabe? Eu tá ligando a câmera e tá falando sobre isso aqui com outras pessoas. Porque se fosse pra fazer o desafio sozinho, eu poderia fazer, mas acho que compartilhar com outras pessoas vai fazer com que esse desafio e essa motivação reverbere pra outras pessoas além de mim, sabe? Agora eu vou tomar meu cafezinho e vou mostrar pra vocês quais foram as leituras que eu tive nesse ano de 2025, contar um pouquinho sobre os livros, o que eu achei sobre eles, e lá em seguida eu vou mostrar também quais são os livros que eu tô lendo agora e que eu tô planejando ler daqui a alguns dias. Essa é a Aquária, ela gosta muito de ficar nessa parte do Molden aqui, e essa aqui é a Arizona, que é a filha dela. Essa é a mãe, e essa aqui é a filha. No Clima Tempo falaram que era alerta laranja aqui em Floripa e que ia chover bastante, que, enfim, ia dar trovoada, e eu acordei com esse dia maravilhoso que tá aqui agora. Olha isso, tá um dia lindo. Bom, esse aqui é o meu escritório, vocês já devem ter visto em alguns outros vídeos e tal. A gente tem essa estante enorme aqui, que a gente coloca todos os nossos livros. Os livros da adolescência, da fase adulta, e também tem os livros do Eduardo, então a gente acabou juntando nessa grande estante aqui. Tem alguns livros que são repetidos, etc. Gosto muito de ler, ele também. A leitura e a escrita fazem parte da nossa personalidade, inclusive a gente trabalha hoje como redatores publicitários, então tem a ver com escrita, tem a ver com leitura, da gente ter lido muito na adolescência e também na fase adulta. Ultimamente ele tem lido mais do que eu,
Então, eu vou mostrar pra vocês hoje quais são os livros que eu li esse ano, que foram bem poucos, eu li só 3. Quer dizer, eu finalizei 3 livros, mas eu tentei um também pra ler. Então, eu vou pegar aqui os livros que eu li esse ano. O primeiro que eu li foi um livro que eu já tinha começado em 2024 e eu finalizei em 2025, que foi um da Tag Livros, que se chama Gostaria que Você Estivesse Aqui. Eu tenho essa edição aqui da Tag Livros. Ele é um livro que se passa ali no finalzinho da década de 80 e fala sobre a epidemia de AIDS que aconteceu aqui no Brasil e no mundo todo, mas na perspectiva do Rio de Janeiro e também do Brasil. A gente acompanha alguns personagens que envolvem jovens, pais de jovens, nesse contexto todo. É bem interessante porque se passa no Brasil, se passa num território que a gente conhece. Eu amei, virou um dos meus preferidos da vida ler esse livro. É um livro bastante histórico. Tem um momento aqui do livro que eu quase chorei, que é bem emocionante, então indico bastante esse aqui. O segundo livro que eu finalizei foi esse aqui, que foi bem curtinho e eu terminei recentemente. Inclusive, eu fiquei muitos meses desse ano sem ler muito e finalizar livro. Esse aqui se chama Quem Matou Meu Pai, do Edward Louis. Esse aqui. Livro bem curtinho, a gente saiu pra ler aqui no Jardim Botânico de Floripa e eu li assim em uma sentada, eu acho que foi o quê? 1 hora e meia pra ler esse livro ou menos. Ele fala sobre a convivência e a relação que ele tem com o pai dele e fala sobre algumas questões sobre preconceito, porque o escritor também é gay, e fala sobre toda a descoberta dele, como o pai dele reagiu a isso, e também sobre como foi a relação quando ele era criança, crescendo como uma criança gay, afeminada, etc., e como o pai dele abordou isso. É bem sensível também, mas é uma leitura bem curta, é bem crua, ele fala tudo com muita naturalidade e sem muitas firulas, então é bem interessante e dá pra ler assim, é bem fininho, ó. Dá pra ler em uma tardezinha, em algumas horas, se você quer ler, e a escrita dele vale a pena. Agora, deixa eu procurar onde tá o outro livro. Eu acho que não tá aqui. Eu acho que a gente... Ah, achei. Aqui. O terceiro livro que eu finalizei foi esse aqui, do Gabriel Garcia Marques, que é Em Agosto Nos Vemos. O livro aqui eu li no Clube do Livro, que eu tô participando atualmente, e também foi uma leitura muito rápida. É um livro que conta a perspectiva de uma mulher que vai pra uma ilha em todo agosto, todo dia específico de agosto, que eu acho que é 16, se eu não me engano, que a mãe dela pediu que depois que ela morresse, ela fosse visitar essa ilha pro túmulo dela, que ela queria ser enterrada lá nessa ilha. Então ela vai todo agosto do ano lá, e daí acontecem algumas histórias bem interessantes toda vez. Então, cada capítulo é um agosto, é um ano de agosto que essa mulher vai lá, e começa a conhecer alguns personagens e, enfim, é bem interessante, vale a pena também. E foi esse livro aqui que me tirou um pouquinho da minha ressaca literária, porque eu falei, ok, se eu finalizei isso aqui em 2 horas, então eu consigo voltar a ler de novo. Eu tô lendo o livro bem aos pouquinhos, eu passei meses lendo, porque eu lia de pouquinho em pouquinho, eu deixava de lado, não lia, eu passei vários meses sem ler também, ou se eu lia era, tipo, poucas páginas. E daí o que me acompanhou esse ano foi esse livro aqui, A História da Bruxaria. E é um livro bastante histórico, é bem acadêmico, na verdade, porque conta toda a história da bruxaria desde o começo. O que é bruxaria, a relação que é a questão da Inquisição, então a relação sobre o que é bruxa boa, o que é bruxa ruim, como que ela foi tida como algo ruim, e em relação às mulheres, ao feminismo, ao patriarcado, ao machismo. Então, eu tô lendo bastante porque eu sou muito, muito fascinado pela história de bruxa. Qualquer coisa de bruxa, seja filme, seja álbum, seja livro, eu tô muito fascinado, tenho muitos livros sobre bruxaria. Eu tô lendo um livro agora que é sobre bruxaria. É de um filme que eu gosto bastante, que eu inclusive assisti pela primeira vez ano passado só, perto do Halloween do ano passado. E depois eu fiquei muito triste porque eu queria ter assistido esse filme muito tempo antes e eu me achei muito tolo de não ter assistido antes. Que é Da Magia à Sedução, aqui no Kindle.
Tô já em 21%, mais ou menos. Eu comecei semana passada. Ele é rico em muitos detalhes descritivos, assim, que eu tenho gostado bastante. Ele fala sobre irmandade, família, destinos, superstições. Fala sobre duas irmãs que vivem junto com as tias bruxas também. Todas elas têm poderes e bruxas, enfim. E também fala bastante sobre a questão da infância, mas também fala sobre bullying, sobre amadurecimento, escolhas, consequências. A escritora Alice Hoffman, ela arrasa muito na escrita. As primeiras páginas desse livro eu já fiquei super encantado, porque eu não achava que esse livro ia ser tão bem escrito. Eu me indico muito se você gosta de uma boa escrita, se você gosta do filme, ou se você gosta de bruxaria, uma leitura diferente, eu indico super o da magia, a sedução. Aí eu tenho que começar um livro logo, porque como eu falei, tô participando do Clube do Livro, e a gente já escolheu o livro do próximo encontro, que é esse aqui, Casas Estranhas. É um livro de suspense, que foi lançado, se eu não me engano, esse ano, e ele tá bem famoso aí no TikTok da vida. É bem curtinho, tem bastante coisas, bastante plantas também, e esquemas, enfim, e eu sou arquiteto, se vocês não sabiam, então eu acho que eu vou gostar bastante, porque eu entendo bastante de planta baixa, de projeto, então acho que vai ser um livro muito interessante, que vai englobar arquitetura, suspense, uma escrita japonesa, inclusive. Tem muito o que falar direito desse livro, eu sei que vai ter uma pessoa que vai se mudar pra essa casa, e essa casa tem uma planta muito estranha e vai acontecer umas coisas bizarras, assim, porque a planta de cima e a planta de baixo não se encaixam, então tem uns cômodos que não tem acesso, ou um cômodo que só entra se estiver atrás do armário, uma coisa assim, sabe? Eu não sei muito que eu nem comecei a ler, então eu não sei nada da escrita e etc, mas eu tô bem empolgado pra começar. A gente deu um passeio hoje à tarde no shopping, aqui pelo bairro. A gente foi num brechó também, mas a gente não encontrou nada de legal pra comprar. Depois a gente foi fazer compras, porque precisava de muita coisa em casa. A gente tava com a geladeira bem vazia, não tinha quase nada. Tava até difícil de ter alguma criatividade pra fazer alguma janta, algum almoço. A gente chegou em casa, higienizou tudo, fizemos o nosso almoço, assistimos um pouco de Buffy, a Caça-Vampiros. Agora eu vou voltar a ler um pouquinho por hoje. Aí eu pensei em falar com vocês sobre algumas estratégias que vocês podem fazer para melhorar um pouco o hábito de leitura, caso você também tá nessa ressaca literária, ou então você não consegue ler tanto quanto você lia antes e etc. Me ajuda muito, meio que eu ganhar uma grande força para ler vários livros ao mesmo tempo, é ler livros curtos, até umas 150 páginas, ou um pouco menos, um pouco mais, mas que rodeia esse tanto de páginas, sabe? Porque quando você vê que você finalizou um livro, você tem vontade de já começar outro. A sensação de terminar um livro é muito boa, de tipo, eu consigo. Começa com um bem pequeno, um livro pequeno que você tem na estante, ou algum que você tem no Kindle, e começa a ler, ou então, se você gosta de quadrinhos, ou de graphic novels, ou de mangá, começa a ler uma coisa rápida que você vai ver que você finalizou, e daí depois você vai aumentando o número de páginas até você conseguir voltar à rotina de leitura. Acho que só essa dica já vai te ajudar muito, mas eu também tenho uma outra dica, que é ler o que você gosta. Não adianta você não gostar, por exemplo, de livros de drama ou de romance, e daí você começar a ler um livro de romance de drama, porque você vai achar um saco e vai deixar de lado e não vai conseguir voltar a essa rotina. Outra dica que eu já falei aqui nesse vlog e eu vou repetir aqui, é que se você tiver um grupo de leitura, um grupo de amigos que gosta de ler, tentem marcar de ler os mesmos livros, ou então de ler livros separados, mas que vocês consigam se reunir pra discutir, porque o fato de você ser cobrado, de tipo, eu tenho até tal dia pra ler esse livro, vai fazer com que você leia. Porque quando a gente tem compromisso, ou quando a gente depende da visão de outra pessoa julgar a gente, sabe? Faz a gente se motivar. Eu sei que é um porre, a gente deveria fazer isso pela gente mesmo. São estratégias e gatilhos mentais que a gente tem que fazer, porque às vezes a gente não consegue trabalhar por conta própria. Então, lê livros pequenos, lê tipos de livros e gêneros que você gosta, e participar de um grupo de leitura onde você consiga compartilhar e consiga se sentir cobrado de estar lendo. Agora eu vou lá voltar a ler, porque não adianta nada ficar falando sobre leitura e não continuar lendo, né?
menos de 24 horas eu já finalizei o Casas Estranhas. Eu já tô pronto para o Clube do Livro dessa semana, que vai ser na quinta-feira, no feriado. É uma leitura bem rápida, é bem envolvente no começo, assim, acho que até os 70% é super envolvente, tu quer tentar descobrir o que tá acontecendo. Aí chega nos 30% finais e fica um pouco confuso e resolve de uma maneira meio estranha. É o máximo que eu vou falar sobre esse livro, porque eu não quero estragar nenhuma experiência de vocês ou dar alguns spoilers do que vai acontecer. Mas foi uma leitura interessante, assim, foi uma leitura gostosa, rápida. Se você tá com vontade de ler alguma coisa rápida, interessante, que envolve mistérios, acho que você vai gostar do livro. Com base nos meus sonhos, nas minhas metas, eu já consegui ler um livro dos 12 livros que eu tenho que ler daqui a um ano. Então isso já tá ótimo. Pelo menos o check de 1/12 já consegui, mas eu quero tentar ler mais. Minha meta é ler 12 em 365 dias, mas se eu ler mais vai ser melhor ainda. Com isso eu vou acabando o vlog por aqui. Espero que você tenha gostado bastante desse vlog, vendo eu ler, falando sobre livros, sobre leitura. Se você não é inscrito no canal, eu vou te pedir pra você se inscrever pra me ajudar a crescer ainda mais essa comunidade. Eu vou pedir pra você curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, porque vai fazer com que o YouTube mande esse vídeo pra mais pessoas e muitas outras pessoas vão conseguir me conhecer, pessoas que gostam de leitura, pessoas que gostam de vlog, pessoas que querem ver uma motivação pra mudar suas vidas aos 30 anos. Eu vou te agradecer muito por me ajudar nisso. E é de graça e bem rapidinho. Beijo e até o próximo vlog. Tchau, tchau.